Muito bom dia. Hoje estamos começando o panorama aqui na TV Web WA Notícias. Estamos já ao vivo aqui com o presidente do AB da cidade de Nova Odessa, Dr. Osmar Alves de Carvalho. Daqui a pouco a gente vai bater aquele papo com ele aqui, falar sobre alguns projetos da OAB, falar também de reforma da Previdência, enfim, abordar alguns assuntos de interesse da população. A gente volta depois aí do Minuto Procon com o xerife do consumidor José Pereira. Em 5 segundos, a WA Notícias apresenta... Minuto Procon com José Pereira, diretor da Procon Nova Odessa. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma dica aqui do Procon. Tem nos perguntado, Pereira, eu estou com o nome no SPC Serasa já faz um bom tempo. Quanto tempo que o comerciante pode deixar meu nome no SPC ou Serasa? Então eu respondo para você, 5 anos, nada mais, nada menos, ok? Nos termos do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. E vou te dar uma dica muito interessante. Essa é o pulo do gato, ok? Você não vai encontrar em lugar nenhum. Porque são decisões das nossas cortes superiores. Mas quando que começa a contagem? Da data do vencimento da dívida. Presta atenção nisso que eu estou falando. Porque tem muitos comerciantes agindo de forma errada. Ele fica com o documento vencido na loja um bom tempo, 2, 3, 4 anos, às vezes, depois que ele coloca o seu nome no SPC. Então, ele não pode fazer isso. Quando que conta esses 5 anos? É importante você saber disso, porque este é o pulo do gato, ok? Começa a contar. A sua dívida foi vencida dia 30 de janeiro de 2020. Venceu. Você não pagou e tal, foi para o SPC. Começa 30 de janeiro de 2020. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 30 de janeiro de 2025. Ele é obrigado a tirar do SPC. Independentemente se ele colocou no SPC... somente em 2024. Então começa a contar esses 5 anos a partir do vencimento da sua dívida, ok? Disso você não sabia, não é? Mas são decisões das cortes nossas do STJ. O Procon fica aqui na Avenida João Pessoa, 1300. Nós atendemos você das 11 da manhã às 4 da tarde. Estamos à inteira disposição. E fique atento nas dicas do Procon. Agora, na TV WA Notícias, bate-papo e entrevista com Gleison Alves. A cobra vai fumar no Panorama. Lucas Automóveis. Compra, venda, troca, consigna e financia veículos. E agora também motos. Venha conhecer nosso estabelecimento e comprovar preços imbatíveis com uma variedade de automóveis e motos, novos e seminovos. Lucas Automóveis está localizado na Rua Tamboril 752, no Residencial Altos do Clavim, em Nova Odessa. Telefone 19 2222 9922. WhatsApp 19 99265 7651. Visite nosso site lucasautomóveis.com.br e no Facebook Lucas Automóveis.
Marmoraria Nova Oliveira. Venha conhecer uma loja com variedades em mármore e granito nacionais e importados. Trabalhamos com pias, mesas, fachadas, escadas, lavatórios, túmulos e um ótimo atendimento. Visite nosso site marmorarianovaoliveira.com e no Facebook Marmoraria Nova Oliveira. Faça um orçamento sem compromisso pelo telefone 19 3466 3804 ou 19 3475 6736 e 19 41 22 34 34. WhatsApp 19 99824 1033, na Avenida São Gonçalo, 1450, no bairro Santa Rita 2, em Nova Odessa. Marmoraria Nova Oliveira, um toque de cor e elegância ao seu projeto. Pessoal, muito bom dia. Estamos de volta aqui com o programa Panorama, né? Bom dia hoje aqui para o presidente do AB de Nova Odessa, doutor Osmar. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. É uma honra receber a Vossa Senhoria aqui no nosso estúdio da TV Web WA Notícias. Bom dia, Gleison. Bom dia a todos que nos ouvem. É um imenso prazer estar aqui no seu programa nessa data de hoje. Então, sinto-me honrado pela oportunidade. Doutor, a OAB de Nova Odessa, ela sempre faz a diferença, né? Como é que está a estrutura hoje do OAB para atender a população? Opa, tem um OVNI aqui, a população novodecense. Gleison, é uma grande oportunidade que você me dá hoje para que a sociedade conheça um pouco como que funciona a Ordem dos Advogados no Brasil. Então, assim, nós temos o Conselho Federal, né, que atende a todo o âmbito nacional, depois as subseções, melhor, seccionais, então Conselho Federal, panorama nacional, seccionais em todos os estados, e nas cidades nós temos as subseções. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos hoje, Gleison, 240 subseções, isso em todo o estado de São Paulo. E qual que é uma das finalidades da OAB é prestar um serviço para a cidadania de atendimento jurídico. Então, por exemplo, aqui em Nova Odessa, todos os dias, das 9 às 11h30, vai ter sempre um advogado de plantão para atender a população de Nova Odessa. E lá, Gleison, chega dos diversos temas, né? E quando o cidadão chega na subseção, chega na casa da advocacia e cidadania, chega na OAB de Nova Odessa, tem diversos temas. E muitas das vezes já bateu em diversas portas
e não conseguiu a solução da sua questão. Então, muitas vezes chega lá uma situação que depende de uma pensão alimentícia, quer dizer, uma necessidade básica de pôr o pão na mesa. Chega lá uma situação de uma pessoa que necessita de um medicamento e não obteve, às vezes do ente público, mas às vezes também até do particular, né? Mas a pessoa fala assim, viu, Grace, mas a pessoa que tem convênio médico, tem um plano de saúde, não é pobre. É sim, muitas vezes essa pessoa, ela não tem condições de contratar um advogado e no trabalho dela, a empresa no trabalho, muitas vezes a empresa fornece o plano de saúde. E às vezes a operadora nega o tratamento e aí vai até o OAB e lá terá um advogado para atender. Importante ressaltar aqui no seu programa, viu, Gleison, que lá é atendido as pessoas carentes, quer dizer, as pessoas que não têm condições de contratar um advogado particular. Então, procura a OAB, faz-se uma triagem, analisa a documentação, se a pessoa atingiu todos os requisitos e realmente necessita que nomeie um advogado, esse advogado ele é nomeado, a pessoa vai até o escritório e é feito todo o atendimento que o profissional que for nomeado entender é pertinente. Ok, muito bom dia aqui para o Jean Carlos, assessor do deputado federal Alexandre Frota, está nos assistindo lá em Brasília. Em breve o deputado vai estar conosco também. Bom dia também aí para o Augusto Souza, tem mais gente aqui assistindo a gente, que a gente vai dar uma lua especial, tá? Lembrando que hoje no nosso plantão, a partir das 2 horas, teremos a presença do vereador Tiago Martins, da cidade americana. Hoje, 2 horas, vai estar conosco aqui no nosso plantão. Amanhã nós teremos a presença também aqui do presidente da PENEM, que todas as quartas, doutor, a gente disponibiliza o nosso horário para as entidades, para que ela venha aí falar sobre, o presidente falar das atividades, dos trabalhos, porque as entidades Nova Odessa, elas são entidades sérias e precisa realmente aí de uma divulgação. E nós, aqui, sempre abriremos espaço. Doutor, o senhor citou o seguinte, que existe... Bom dia também para Tatiane Aparecido. Ok, Tatiane. Existe, né, vários pedidos de pessoas com baixa renda, pessoas que não têm condições de constituir um advogado, que procuram a OAB, né, para eventualmente fazer a sua defesa. Tá. Mas, bom dia para mais pessoas aqui. Mas hoje, o que mais as pessoas procuram a OAB de Nova Odessa, doutor? A maioria dos pedidos, ele gira em torno de pedido de pensão alimentícia, medicamentos, internação compulsória. As ações, elas são diversas, né? Mas esses temas, eles são temas que, com habitualidade, o munícipe, o cidadão, vai até a OAB e procura um advogado. Só voltando aqui um pouquinho na questão da estrutura da OAB, da sua finalidade, é importante ressaltar para quem nos ouve que a Ordem dos Advogados do Brasil, ele tem uma previsão constitucional que prevê que é indispensável o advogado para a administração da justiça. Então, para promover uma ação, em regra, há necessidade de procurar um advogado. Com raras exceções, por exemplo, juizado especial com menos de 20 salários mínimos. E, ainda voltando um pouquinho dentro da estrutura, na subseção, tanto na seccional também, a composição é presidente, vice-presidente, secretário adjunto e tesoureiro. E é importante aqui eu fazer uma ressalva e agradecer a essa parceria com os meus diretores, ressaltando que eu estou na presidência em exercício desde maio de 2019, né? Mas já estou na OAB desde 2013, então já acompanho a diretoria da nossa subseção, essa instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu não poderia aqui de fazer um registro, um agradecimento especial aos os presidentes que me antecederam, doutora Kátia, que sempre fez um brilhante trabalho, foi a primeira presidente aqui na subseção de Nova Odessa, doutora Kátia Della Valle, o
Dr. Alessandro Pimentel, que é o presidente licenciado, com ele também tive a oportunidade de muito aprender, é um advogado que está sempre para servir, inclusive não está na OAB, mas está servindo ao cidadão no posto que hoje ele ocupa. Então não poderia fazer esse registro e esse agradecimento. E também a diretoria, que hoje eu tenho, que está ao meu lado no dia a dia, o Dr. Carlos Thiago Gerchick, que é o nosso secretário adjunto, o nosso tesoureiro, o Dr. Luiz Henrique, e a nossa secretária, Dr. Ivonete Antunes, a força da mulher, na nossa diretoria. E essa é hoje a nossa composição, viu Gleison? Então o trabalho ele é contínuo. A OAB, como eu disse, ele tem como sua finalidade, a Ordem dos Advogados do Brasil tem como finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica, o Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Essa é uma previsão da lei. Essa está previsto no Estatuto da Advocacia, uma lei federal, e a lei está previsto no artigo 44, inciso 1º. É importante ressaltar porque todos que estejam nos assistindo, viu, Gleison, possa ter pouco do conhecimento qual a finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, a sua estrutura, como funciona. Acho importante. Ok, muito bom dia aqui para o Cláudio Santos, bom dia também para o Cowboy Julião, valeu, tá? Pessoal, quero mandar um bom dia aqui, tá? Agradecer mais uma vez o Geraldo da RG Petri, tá? Você quer fazer seus móveis planejados, vai lá. Além de grandes profissionais, lá você encontra também uma pessoa humana, tá? Fez uma parceria conosco, deu todo o suporte aqui para quando a gente estava abrindo, a WA, que não foi fácil, Ficamos aí quase 6 meses com projeto, atrás de parceiros, enfim, a gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu realmente levar o nosso projeto para cima, Bom dia para a Cátia Regina. Agora, doutor, na próxima pergunta, na próxima quinta-feira, nós teríamos aqui, nos propomos a ouvir a comissão que forma os membros da comissão processante contra Carol Moura, que está tendo a oitiva, enfim. Só que amarelaram. Ficaram com medo. Senhores vereadores, ficaram com medo por quê? Eu falo o nome aqui, tá? A única pessoa que se propôs vir aqui foi a vereadora Carol Lucena. O senhor Elvis Garcia e o Leitinho tem medo. Medo de quê? De cara ao povo? Tá? E nós não estamos aqui com medo de cara feia, não. Estamos aqui para falar a verdade, tá? E é lamentável que nós abrimos espaço. Iríamos ouvir também os advogados, tanto da Carol Moura como o senhor Fábio Martins, o advogado de defesa de acusação, mas infelizmente 2 vereadores ficaram com medo de vir aqui, tá? Então tá bom. Outra coisa também que me chamou a atenção ontem na Câmara, que a primeira sessão do ano, depois de um recesso de quase mais de 40 dias, os vereadores pedem o melhor para votar em bloco os requerimentos. O que é isso, senhores? Tá? Eu acho isso um absurdo. A população tem que participar. Os requerimentos têm que ser discutidos, tem que ser debatido. São aí requerimentos, eventualmente, que pode ser em prol da população. Agora pede vista. Tudo bem, depois liberou 10 minutos para cada vereador. Imagina você ficar 1h30 ouvindo o vereador falando? Olha, eu não concordo com isso. Não concordo. Doutor, mas voltando aqui, bom dia também aqui para cá, se a Regina já deu um alô. A OAB ela vem se destacando em Nova Odessa, e não é de agora, que o senhor citou alguns presidentes que já passaram, é que hoje tem a Casa do Advogado, hoje tem um espaço exatamente aí para que a população procure. Antes era no fórum, Então, essa estrutura realmente vem melhorar cada vez mais aí para a população que precisa de um advogado. Cleison, uma pergunta interessante. Em 2014 foi inaugurado a sede da OAB em Nova Odessa. Nós tínhamos um espaço no fórum e esse espaço ainda existe. É uma sala de apoio para advogados. Então tem lá os seus computadores, tem uma infraestrutura para atender aquele advogado que chega lá, que precisa fazer uma petição, fazer alguma coisa, fazer algum trabalho rápido.
e ali temos a sala de apoio no fórum. E temos a casa, também está próxima ao fórum, fica a 2 quadras do fórum, e ali atende a advocacia e a cidadania. Então, ali nós temos condições de dar um atendimento melhor, né, um atendimento digno para a população que nos procura. Né? Temos lá condições de servir, de aguardar devidamente sentados, servir um café, uma água. Temos condições, infelizmente, às vezes a gente percebe que tem família que chega numa situação um pouco de pobreza extrema, às vezes chega lá, toma um café, come um biscoito. Então ali a OAB tem uma estrutura casa, né, fortalece a advocacia e fortalece a cidadania, porque ali temos condições de melhor atender, viu, Gleice? Condições de atender o cidadão que precisa do nosso serviço de uma maneira digna. Muito bem. O produção, quero que é 11h20 agora, é isso? 11h18? É 11h18, né? Vamos um rápido intervalo aí, a gente volta já para o segundo bloco aqui com o Dr. Osmar, uma das pessoas que eu tenho um imenso apreço, né? Toda a sua família, uma pessoa que representa bem o OAB hoje Nova Odessa como presidente. Tá aí, daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos aqui. A gente volta já. Em 5 segundos, a WA Notícias apresenta... Minuto Procon com José Pereira, diretor da Procon Nova Odessa. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma dica aqui do Procon. Tem nos perguntado, Pereira, eu estou com o nome no SPC Serasa já faz um bom tempo. Quanto tempo que o comerciante pode deixar meu nome no SPC ou Serasa? Então eu respondo para você, 5 anos. Nada mais, nada menos. Ok? Nos termos do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. E vou te dar uma dica muito interessante. Essa é o pulo do gato, ok? Você não vai encontrar em lugar nenhum. Porque são decisões das nossas cortes superiores. Mas quando que começa a contagem? Da data do vencimento da dívida. Presta atenção nisso que eu estou falando, porque tem muitos comerciantes agindo de forma errada. Ele fica com o documento vencido na loja um bom tempo, 2, 3, 4 anos, às vezes, depois que ele coloca o seu nome no SPC. Então, ele não pode fazer isso. Quando que conta esses 5 anos? É importante você saber disso, porque este é o pulo do gato, ok? Começa a contar. A sua dívida foi vencida dia 30 de janeiro de 2020. Venceu. Você não pagou e tal, foi para o SPC. Começa 30 de janeiro de 2020. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 30 de janeiro de 2025. Ele é obrigado a tirar do SPC, independentemente se ele colocou no SPC somente em 2024. Então começa a contar esses 5 anos a partir do vencimento da sua dívida, ok? Disso você não sabia, não é? Mas são decisões das cortes nossas do STJ. O Procon fica aqui na Avenida João Pessoa, 1300. Nós atendemos você das 11 da manhã às 4 da tarde. Estamos à inteira disposição e fique atento nas dicas do Procon. Lucas Automóveis. Compra, venda, troca, consigna e financia veículos. E agora também motos. Venha conhecer nosso estabelecimento e comprovar preços imbatíveis com uma variedade de automóveis e motos, novos e seminovos. Lucas Automóveis está localizado na Rua Tamboril 752, no Residencial Altos do Clavim, em Nova Odessa.
Telefone 19 2222 9922. WhatsApp 19 99265 7651. Visite nosso site lucasautomóveis.com.br e no Facebook Lucas Automóveis. Marmoraria Nova Oliveira. Venha conhecer uma loja com variedades em mármore e granito nacionais e importados. Trabalhamos com pias, mesas, fachadas, escadas, lavatórios, túmulos e um ótimo atendimento. Visite nosso site marmorarianovaoliveira.com e no Facebook Marmoraria Nova Oliveira. Faça um orçamento sem compromisso pelo telefone 19 3466 3804 ou 19 3475 6736 e 19 41 22 34 34. WhatsApp 19 99824 1033, na Avenida São Gonçalo, 1450, no bairro Santa Rita 2, em Nova Odessa. Marmoraria Nova Oliveira, um toque de cor e elegância ao seu projeto. Ok, muito bem, voltamos para o segundo bloco. Boa tarde aqui, bom dia para o Gilmar Florencio, com o segundo bloco aqui com o doutor Osmar Alves de Carvalho, presidente do OAB da cidade de Nova Odessa. Doutor, vamos falar sobre abuso de autoridades que a gente vê ainda no Brasil, né? Em vários locais, tem pessoas que acham que pode demais, né? Às vezes não só sendo autoridade, mas pessoas que acham que a autoridade pode fazer o que quer, né? E sobre as prerrogativas do advogado nesse caso, doutor? Gleison, uma pergunta muito interessante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de muita polarização, né? Então, é importante ressaltar que quando a gente fala prerrogativa do advogado, a gente não está falando de um privilégio do advogado. Nós estamos falando, acima de tudo, do direito do cidadão. Porque quando um advogado é ofendido nas suas prerrogativas, no seu direito, enquanto advogado, de exercer a sua profissão de maneira livre, isso, quem sofre o prejuízo é o cidadão, porque, em regra, o advogado defende outra pessoa. Então, se foi ofendida a sua prerrogativa, o seu direito em exercício de advocacia, a cidadania é quem perde. E é um tema, essa pergunta sua muito pertinente, Gleison, porque em 2019 surgiu a Lei 13.869, Lei 13.869, que trouxe uma alteração e tipificou no artigo 7º-B, né, do Estatuto da Advocacia, trouxe esse acréscimo, que constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado. Então, a partir
desta lei, já existiam outros dispositivos, viu, Gleice? Esse não é o único, existiam outros dispositivos, mas este agora trouxe de maneira também muito clara e objetiva, e agora traz uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, isso é importante. E às vezes a pessoa fala assim, mas aí é um privilégio. Como eu disse anteriormente, não é um privilégio do advogado, viu, Gleice? Aqui é garantir ao cidadão a voz, porque é através do advogado que o cidadão tem voz. É através dele que ele chega numa audiência, por exemplo, e é representado. Por isso, e aqui, Gleice, só aproveitando a pergunta, algumas pessoas falam, enquanto presidente da ordem, o doutor é contra o Sejusc, né, o Centro de Conciliação, Mediação? Não, a advocacia não é contra a conciliação, pelo contrário, tanto é verdade que o ano passado constituímos a Comissão de Direito Sistêmico e da Justiça Restaurativa, que são outros meios para a solução de conflitos, buscando a celeridade. Agora, uma crítica que a Ordem dos Advogados faz, uma das críticas é a ausência, em especial a ausência do advogado, aliás, melhor explicando, a dispensabilidade do advogado na conciliação. Dias atrás estava na casa da OAB e chegou uma pessoa que tinha feito um acordo no Sejusc, fixado um percentual de pensão alimentícia, e depois ele dizendo para mim que não conseguia pagar aquele percentual porque tinha outro filho de outro relacionamento. E eu disse para ele, perguntei, o senhor assinou? Assinei. O senhor sabia o que estava escrito? Esses nomes técnicos eu fiquei na dúvida. Então, observa-se que se for uma demanda de uma grande empresa ou de uma pessoa que tenha uma situação financeira no mínimo confortável, dificilmente ele vai sozinho. Então a presença do advogado, o objetivo é que tenha o equilíbrio entre as partes. Então, ressalto mais uma vez que a advocacia é a favor da conciliação, mas precisa ser de uma maneira que tenha equilíbrio. E o advogado, tendo o advogado em ambas as partes, em todas as partes que lá estiverem, e aí há um equilíbrio, porque o advogado tem melhor condições de assistir, de dizer e explicar para o seu cliente se aquele acordo, as consequências de tal acordo, de tal conciliação. Então, importante, obrigado pela pergunta, viu, Gleice? Doutor, nós vimos que naquele processo de impeachment da Dilma, inclusive, daqui a pouco a gente vai passar para outro tema, mas a OAB, não, minto, da Dilma não, foi do Temer. A OAB, ela fez um pedido de impeachment contra o presidente, o Michel Temer. No caso, a OAB de Nova Odessa hoje, ela pode fazer também um impeachment contra o prefeito, caso ele não venha se comportando de forma adequada dentro do município? Ela pode fazer? Gleison, a sua pergunta é interessante, mas é importante saber que esse é um papel importante de ser feito pelo legislativo. Nós temos a harmonia, a nossa Constituição, ela prevê que os poderes são harmônicos entre si, mas são independentes. Mas a ordem, se preencher todos os requisitos da lei, a ordem também poderá fazer, ressaltando que seja qual for o pedido de impeachment, seja no âmbito de um município, de um estado, ou mesmo de um presidente, deve ser coisa séria. Particularmente, eu vejo que quando a pessoa foi escolhida pela maioria, salvo faltas graves, mas grave mesmo, que aí preenche os requisitos da lei, aí sim seria pedir um afastamento. Mas seja ele no âmbito municipal, estadual ou no âmbito nacional, a regra é que se cumpra seu mandato, porque ele foi escolhido pelo povo para isso. Então é importante fazer análise dos requisitos objetivos, que assim a lei o preveja. E foi adquirido de um poder constitucional através do voto popular, né?
uma situação, é sério. Né? E aquele que foi eleito, o povo elegeu, como eu volto a falar, independente se for na esfera municipal, estadual ou da União, isso de respeitar, porque o voto do povo tem sua soberania. E para que haja um impedimento, tem que ter uma falta muito grave, e que os requisitos estejam todos bem claros, que a falta esteja muito clara, que não seja apenas uma visão política. Doutor, vamos agora falar de outro assunto, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, na minha concepção, eu acho que todos os presidentes, né, ele gostariam de fazer a reforma da Previdência. Só que eles não tinham coragem. O Lula queria, o Temer tentou ensaiar, piriri pororó, não deu tempo. Tá? Alguns falam também que houve troca de favores. O Bolsonaro foi lá e pá, fez. O que muda para o cidadão brasileiro a partir da aprovação que foi promulgado e que foi oficializado, né, a reforma da Previdência? O que muda para o cidadão brasileiro a partir daquele momento que ela começou a valer no Brasil? Essa sua pergunta é muito importante, porque nós estamos falando de uma reforma que atinge milhões de pessoas em todo o território nacional. Alguns doutrinadores, estudiosos sobre a matéria, têm entendido que isso aqui não caberia nem conceituar como reforma, e sim como uma nova previdência. Tamanha é a profundidade dessa reforma. Hoje, no fato notório, nós temos ouvido nos noticiários diariamente da dificuldade que a Previdência está tendo, que o INSS está tendo, para processar os processos. Nós estamos vivendo, nesses últimos anos, segundo tem divulgado, o número de pessoas, de servidores do INSS se aposentando e esse quadro não sendo recomposto. Isso tem, segundo o que a gente tem ouvido, que tem lido, tem sido divulgado, é que há hoje mais de 2 milhões de processos, de pedidos para ser analisados pelo INSS. Segundo o INSS, em torno de 300 mil, uns falam 300, no momento outros falam também 700, há uma exigência para o segurado. De qualquer forma, o INSS vai precisar se manifestar, ainda que tenha uma exigência e o segurado não tenha condição de cumprir. Então, por exemplo, o INSS fez uma exigência de uma empresa, de um perfil profissiográfico previdenciário, um PPP, que é um formulário que a pessoa utiliza para se aposentar. Então, digamos que o INSS fez uma exigência desse tipo, viu, Gleice? E a empresa faliu. Os segurados, na maioria das vezes, não tem condições, não tem como cumprir a exigência. Mas mesmo ele não tem condições de cumprir a exigência, o INSS obrigatoriamente vai ter que decidir sobre o pedido dele. Então, nós temos, segundo o que tem sido divulgado amplamente, mais de 2 milhões de processos represados. Essa previdência ela foi feita, apesar de já haver um debate, como o senhor bem disse, desde do governo Lula, Dilma, Temer, mas a maneira que foi feita essa reforma, ela, ao meu ver, com devido respeito a quem pensa diferente, mas ela não teve o debate necessário com a sociedade. A sociedade ainda não tem, o cidadão ainda não tem conhecimento real da profundidade dessa reforma. Como tem sido amplamente divulgado, houve a reforma, pensaram na questão econômica, mas não pensaram no cidadão. Esqueceram que muitas vezes esse benefício previdenciário é o que que traz o sustento para a família. Muitas vezes a pessoa está desempregada e entrou com um pedido de aposentadoria, entender que tem seu direito, e está lá, aguardando uma decisão do INSS. E aí vem as justificativas. Falta de funcionários, falta de servidores. Tem sido divulgado amplamente que de 2016 para cá, do ano de 2016 para cá, mais de 16 mil servidores aposentaram-se e não houve concurso, não houve reposição. Então o gargalo do INSS ele é maior do que se imagina.
Agora, se nós pensarmos, existe a precariedade do atendimento, existe um sistema que tem divulgado que não está funcionando. Como? Aí eu fico pensando tudo isso. Como o governo, o Congresso e aí a Câmara e o Senado, aqueles que foram a favor da rapidez e estavam com muita pressa para aprovar esta reforma, como não pensaram, pelo menos num período, para adaptação do próprio sistema do INSS? Doutor, o que eu acho, complementando aí o seu raciocínio, pessoal, desculpa, é que hoje o jovem, ele não pode trabalhar, né, desde que não esteja mais de 16 anos, de forma registrada, né? Com essa reforma que fizeram, evidentemente, fica difícil hoje para as pessoas aposentarem. Porque antigamente tem pessoas que aposentam cedo, porque começou a trabalhar cedo, começou a contribuir. Perdão. Então, as pessoas que aposentaram, não foi que o governo aposentou porque estava lá, fez uma boa ação, não. Contribuiu desde o começo, quando começou a trabalhar, porque antigamente a gente via que as pessoas trabalhavam com 16, 15 anos, 12, 13 anos, né? Dizem, né? O meu pai falava que naquela época a pessoa que chegar a registrar está com 14 anos, 13 anos, né? Então era muito mais tempo de contribuição, chegava-se a 25 anos de contribuição, era mais ou menos isso aí, né? Tá? E hoje, a expectativa de vida no Brasil não chega a 80 anos, né? E como que a pessoa vai se aposentar daqui para frente? E eles alegaram que estava quebrado o INSS, que não tinha dinheiro, que não... tudo bem, houve algumas fraudes, a gente vê, é notório que tinha pessoas que realmente não trabalhavam e estavam em amplas condições de trabalhar, mas fazia um jabazinho ali e que ficava aí até o resto eterno recebendo alguns benefícios, tá? Mas hoje, para aposentar com essa reforma, na minha concepção ficou difícil. Isso bem observado. E assim, sempre ouvimos falar que a fraude, mas não podemos esquecer que analisando a quantidade de concessões, as fraudes são pequenas. E aí também cabe ao INSS a desenvolver sistema de forma contínua para evitar que ocorra. Agora imagina, Gleison, imagina a pessoa começou a trabalhar aos 16 anos de idade. Vamos colocar aos 16 anos de idade. Homem, na nova regra, ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Com a nova regra, com a reforma da Previdência. Então vamos, só para tentar desenvolver um raciocínio melhor compreensível, até a reforma da Previdência, que foi promulgada dia 13 de novembro, não existia idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. A partir daí, passou a ter. Então, antes, até o dia 12, há uma discussão se até o dia 13 ou até o dia 12, então vamos considerar por prudência até o dia 12 de novembro. Se a pessoa tinha, por exemplo, 50 anos de idade, se homem, em 35 anos de tempo de contribuição, aposentava. Agora não. Digamos que essa pessoa começou a trabalhar, nesse nosso exemplo, começou a trabalhar com 16 anos, uma nova regra. Ele vai poder se aposentar por tempo de contribuição apenas aos 65 anos. Ao meu ver, o que aconteceu aí, praticamente ficou como se fosse uma aposentadoria por idade. Obviamente que a lei traz alguns critérios para diferenciar, mas na maioria dos pontos parece uma aposentadoria por idade, quando coloca a idade de 65 anos. Então, nesse nosso exemplo, a pessoa começou a trabalhar com 16 anos, vai aposentar até só aos 65. Doutor, 49 anos. Tá, e a questão da aposentadoria alternativa? O que muda alguma coisa? Prevalece, muda alguma coisa? A alternativa? Só aqueles planos de aposentadoria que você paga, né? O privado, né? Privado alternativo, tem a complementar, tem a previdência privada, tem um regime próprio, que aí também essa reforma atingiu também o regime próprio. Então aí precisa ver, porque hoje tem muitos, hoje os bancos em especial, os bancos disponibilizam isso, têm vendido isso com muito acréscimo nesses últimos tempos, principalmente quando já se falava muito da reforma e a partir da reforma. Então tem se vendido bastante. Mas aí tem que ver a regra específica, né? No caso da previdência privada. Isso daqui que eu citei é do regime geral. Então aquele trabalhador
com carteira assinada ou que paga o carnezinho, né? Paga o carnezinho todo mês, né? Até o dia 15 vai lá, faz a sua contribuição para o INSS. Como você disse, viu, Gleice, agora há pouco, não é um favor que o INSS faz. Não. Porque a pessoa pagou, né? Primeiro ele paga, para depois procurar o direito de receber. E muitas vezes encontra sérios obstáculos, e aqui eu faço um registro. Procure um advogado de sua confiança, ainda que possa ir a pessoa, o segurado, providenciar, fazer o seu pedido sozinho, mas quando a pessoa está doente, é melhor que procure o médico, que tem uma questão jurídica, tem mostrado também, que me parece razoável, que procure um advogado de sua confiança para ver o seu melhor benefício, o benefício que você tem direito. Às vezes você tem direito a mais de uma especialidade, então identificar qual é a melhor. Isso é importante. Muito bem, agora, produção, o celular descarregou, que horas que é agora? 42. Vamos agora diretamente falar com o xerife. Vamos aí, Minuto Procon, para a gente encerrar o bate-papo depois aqui com o presidente do AB. Em 5 segundos, a WA Notícias apresenta... Minuto Procon com José Pereira, diretor da Procon Nova Odessa. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma dica aqui do Procon. Tem nos perguntado, Pereira, eu estou com o nome no SPC Serasa já faz um bom tempo. Quanto tempo que o comerciante pode deixar meu nome no SPC ou Serasa? Então eu respondo para você, 5 anos. Nada mais, nada menos. Ok? Nos termos do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. E vou te dar uma dica muito interessante. Essa é o pulo do gato, ok? Você não vai encontrar em lugar nenhum. Porque são decisões das nossas cortes superiores. Mas quando que começa a contagem? Da data do vencimento da dívida. Presta atenção nisso que eu estou falando, porque tem muitos comerciantes agindo de forma errada. Ele fica com o documento vencido na loja um bom tempo, 2, 3, 4 anos às vezes, depois que ele coloca o seu nome no SPC. Então, ele não pode fazer isso. Quando que conta esses 5 anos? É importante você saber disso, porque este é o pulo do gato, ok? Começa a contar. A sua dívida foi vencida dia 30 de janeiro de 2020. Venceu. Você não pagou e tal, foi para o SPC. Começa 30 de janeiro de 2020. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 30 de janeiro de 2025. Ele é obrigado a tirar do SPC, independentemente se ele colocou no SPC somente em 2024. Então começa a contar esses 5 anos a partir do vencimento da sua dívida, ok? Isso você não sabia, né? Mas são decisões das cortes nossas do STJ. O Procon fica aqui na Avenida João Pessoa, 1300. Nós atendemos você das 11 da manhã às 4 da tarde. Estamos à inteira disposição e fique atento nas dicas do Procon. Marmoraria Nova Oliveira. Venha conhecer uma loja com várias... Ok, estamos de volta para mais um bloco com o presidente do AB de Nova Odessa, Dr. Osmar Alves de Carvalho, né? Dr. Osmar, eu conheço aí todos os seus irmãos, né, sua família. Como é que tá? Seu pai também, né? Tá bem, graças a Deus, está tudo bem. E seu pai sempre está lá também na empresa também, né? Meu pai está com 73 anos, mas é um homem muito ativo, né? Um homem de muita energia. Então, ali costumo dizer que é meu herói, o meu herói que não tem capa, né? Mas é o verdadeiro herói. O pai está bem, a família está bem. Obrigado pela pergunta, Gleice. Nós que nos conhecemos já faz alguns anos, estava comentando aqui no intervalo da sua estrada
no meio da comunicação. Estar aqui com você hoje é um prazer. Eu brindo também porque ver no seu estúdio, sei que é uma vitória para ti, e essa vitória hoje eu tenho a oportunidade de brindar contigo na prática. Muito bem, muito obrigado, doutor. Tá? Doutor, vamos falar da aposentadoria especial. O que é, como é que funciona, né? E quais os benefícios que ela traz aí para a população, para quem realmente quer fazer parte, quer ir atrás, quer fazer. Explica para a gente melhor. Esse é um tema que teria assunto para trabalhar o dia inteiro, para falar o dia inteiro, viu, Gleice? Porque são muitos detalhes. Ao contrário do que a gente tem ouvido, que o governo está querendo trazer militares, depois se mudou de ideia, mas o direito previdenciário há muito detalhe, não é fácil, é complexo. A aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria, então vou citar um pouco anterior à reforma, depois trazer para a reforma, talvez fique melhor para compreender, para quem nos assiste compreender, viu, Gleice? Então, até a reforma, existia, qual que é a aposentadoria especial? Então, a aposentadoria especial é para aquela pessoa que trabalhou em um ambiente prejudicial à sua saúde ou colocou em risco a sua integridade física. Na nossa região, é uma região que tem, só para exemplificar, que tem, por exemplo, muita tecelagem. Então, nós temos muitas aposentadorias por trabalhador exposto ao ruído, acima do limite legal. Então, para essas pessoas, a aposentadoria, 25 anos. Então, hoje, por exemplo, o ruído é 85 decibéis, 25 anos exposto acima de 85 decibel. Como diz um professor, o correto não é decibéis, é decibel. Né? Acima de 85 decibel é considerado insalubre, prejudicial à saúde. Então, 25 anos. E não, até a reforma da Previdência, não havia um limite de idade. Com essa reforma, passou então a haver a necessidade do tempo de contribuição mínima. Então, nesse nosso exemplo, seria 25 anos, porque pode ser 20, pode ser 15, 20 ou 25. Por exemplo, o 15 seria aquele trabalhador em minas subterrâneas, o dano à saúde ele é maior. E aí, com a reforma da Previdência, nesse nosso exemplo, por exemplo, do ruído, que é mais corriqueiro, do calor, do produto químico, 25 anos. Então, aí com a nova regra, precisa ter os 25 anos, no mínimo, só que e aí é o grande ponto prejudicial assegurado, há o limite de idade de 60 anos. Então, Gleice, essa reforma, com o devido vênia, me parece que não olhou para o ser humano. Porque qual que é o princípio? Qual que foi o objetivo? Que essas pessoas que trabalharem em ambiente prejudicial à sua saúde, ela pare mais cedo para preservar a saúde, que é seu bem maior, para preservar a vida. Com esta mudança, a idade para 60 anos, o que me parece que no futuro nós teremos aposentados, aqueles que conseguirem se aposentar, trabalhando em ambiente prejudicial à sua saúde, com uma qualidade de vida extremamente precária. Esse é um ponto, Gleice, que é importante ressaltar, porque a reforma ela foi muito profunda, e muito prejudicial ao trabalhador. Doutor, essas novas regras, elas começam a prevalecer desde quando que ela foi promulgada, né? Que ela foi sancionada pelo presidente, né? Então, ou seja, para quem tinha os benefícios anteriormente, não sofreu algum dano, alguma perca, alguma coisa? É importante esclarecer para o seu telespectador, a pessoa que está nos assistindo nesse momento, a nossa Constituição prevê um princípio constitucional, né, que é o direito adquirido. Então, esse princípio constitucional do direito adquirido, ele prevê, que, então, no caso a pessoa, nesse nosso exemplo, a pessoa até o dia 12 de novembro de 2019, ela tem direito a aposentar-se. Contudo, ela não exerceu esse direito, porque quando é direito, a pessoa exerce ou não. Por qualquer motivo, a pessoa não quis se aposentar. Ela tem o direito adquirido e poderá pleitear
tentando observar as regras anteriores. Por isso, eu gostaria também de trazer um detalhe. Com essa situação de precariedade no processo administrativo, no atendimento nas agências, falta de servidores, sistema que não está funcionando bem, tem aumentado muito as demandas no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ele já está também com dificuldade de lidar com a demanda. Aí, enquanto instituição, a subseção de Nova Odessa tem procurado um diálogo com o Poder Judiciário local, porque entendemos, com devida humildade, que a Ordem dos Advogados do Brasil, que a advocacia tem muito a contribuir para a celeridade processual. Porque da maneira que está havendo, nós estamos percebendo que não está tendo o efeito que a sociedade espera. O processo demorar 5 anos, ele passa a ser desarrazoado. Então aqui a OAB também está disponível para dialogar com os poderes constituídos, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, para apresentar também proposta para andarmos juntos no que for possível dentro do objetivos institucionais. Porque o maior, e a OAB tem essa visão também, viu, Gleice? Porque a maior autoridade é o cidadão. A existência do Poder Judiciário, do Executivo, da advocacia, a razão de ser, de existir, é o cidadão. Doutor, tem uma pergunta para a gente finalizar. Que hora que é a produção? Tá. Bem técnica, eu gostaria que você explicasse o seguinte. Essa reforma ela foi feita através aí do governo Bolsonaro. Vamos supor que o próximo governo, que não seja ele, que ele queira realmente fazer uma reforma diferente para voltar alguns benefícios que era aquela lei anterior. Pode? Tem que ser novamente votado, tem que ser votado na Câmara dos Deputados, no Senado, em Piriri e Pororó, ou pode fazer algumas emendas? Aqui, a emenda, essas grandes alterações foi feita por meio de emenda constitucional. Então, para haver uma emenda à Constituição, que é a nossa lei maior, precisa de um quórum maior, então é mais difícil. Então, neste caso, a essência aqui dessa reforma só poderá ser feita através de emenda à Constituição. Esse mesmo governo poderá fazer, dificilmente fará, porque foi ele que criou, dificilmente, pelo menos a princípio, vai voltar atrás. Outro que vier poderá fazer uma reforma, mas na sua essência por emenda constitucional, que é um procedimento legislativo, é um processo legislativo muito mais dificultoso. Então, é mais difícil do que uma lei ordinária, uma lei complementar, aliás, uma lei complementar, uma lei ordinária. Então, aqui seria por emenda à Constituição. Agora, por incrível que pareça, já tem uma emenda à Constituição, não, que eles têm falado emenda constitucional paralela. Quer dizer, acabou de fazer uma reforma, já está tendo outra, está em trâmite, uma outra emenda constitucional que tem divulgado aí, conceituado pelo próprio parlamento como emenda paralela. Ok, muito bem. Doutor Osmar, presidente da OAB, o senhor tem mais algo a complementar nesse bate-papo nosso aqui? Isso, primeiramente eu quero, para finalizar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo no seu programa, é um grande prazer. Quero agradecer a cada advogado de Nova Odessa que tem confiado em mim, em minha diretoria esses anos. Gostaria também de registrar e agradecer aos presidentes de comissões. Nós temos diversas comissões que têm auxiliado nossos trabalhos. E dizer que a OAB ela está disponível para andar de mãos dadas com os poderes constituídos, judiciário, legislativo, executivo, dentro do que for pertinente e do que for foco ser na cidadania, para que possamos ter um processo célere.
Estava conversando, e para finalizar, estava conversando com a doutora Flávia Nascimento de Oliveira, e nós estávamos falando sobre um caso de demora de 10 anos. Então, isso realmente é inexplicável para o cliente. Então, perde a sociedade como um todo, mas individualmente. É ruim para o advogado, vamos lá, é ruim para o cidadão, é ruim para a advocacia, é ruim para o judiciário, enfim, ninguém ganha. A morosidade, ela é custoso também para o executivo. Então, gostaria de trazer aqui uma reflexão para todos os poderes constituídos, para que olhem para essa questão e que juntos possamos contribuir para um resultado mais célere e um retorno eficaz para o cidadão. Então, obrigado, Gleison. Essas são as minhas considerações. Mais uma vez, registro a minha gratidão pelo espaço. Muito bem, obrigado, doutor. Produção, a gente vai ficando por aqui, a gente volta no nosso plantão 2 horas hoje com o advogado, ou melhor, com o vereador Tiago Martins de Americana. Então, olha, tem notícia bombástica de Americana, tá? A gente vai estar cobrindo a região inteira. A gente volta às 2 da tarde. Foi. Marmoraria Nova Oliveira. Venha conhecer uma loja com variedades em mármore e granito nacionais e importados. Trabalhamos com pias, mesas, fachadas, escadas, lavatórios, túmulos e um ótimo atendimento. Visite nosso site marmorarianovaoliveira.com e no Facebook Marmoraria Nova Oliveira. Faça um orçamento sem compromisso pelo telefone 19 3466 3804 ou 19 3475 6736 e 19 41 22 34 34. WhatsApp 19 99824 1033, na Avenida São Gonçalo, 1450, no bairro Santa Rita 2, em Nova Odessa. Marmoraria Nova Oliveira, um toque de cor e elegância ao seu projeto. Lucas Automóveis. Compra, venda, troca, consigna e financia veículos. E agora também motos. Venha conhecer nosso estabelecimento e comprovar preços imbatíveis com uma variedade de automóveis e motos, novos e seminovos. Lucas Automóveis está localizado na Rua Tamboril 752, no Residencial Altos do Clavim, em Nova Odessa. Telefone 19 2222 9922. WhatsApp 19 99265 7651. Visite nosso site lucasautomóveis.com.br e no Facebook Lucas Automóveis.